Seja bem-vindo a mais um vídeo. A pedido de um inscrito, ele pediu para que eu explicasse um pouco melhor sobre a questão dos ombros ali rotados internamente. Então, a partir desse comentário, eu decidi trazer esse vídeo hoje para vocês, nesse modelo que eu espero que vocês estejam gostando. Como eu expliquei para vocês, aqui geralmente eu tenho uma dificuldade em trazer explicando para vocês, porque tenho uma certa dificuldade em exemplificar e vocês terem ideia. Então eu comecei a fazer essas aulas aqui elaboradas nesse sitezinho que eu consigo trazer de uma forma mais prática para vocês, tá? Então, basicamente, a rotação interna de ombro, ou essa má postura que hoje em dia assola muito as pessoas por conta da rotina, do trabalho, as pessoas elas quase não praticam atividade física, exercício físico de forma controlada, muitas vezes trabalham ali a maior parte do dia sentado em computadores, então naturalmente vai acontecendo ali uma desproporção de força entre as musculaturas, principalmente ali entre músculos fásicos e tônicos, tá? Mas não vou entrar nesse mérito agora para não complicar demais para vocês, porque como eu faço esses vídeos visando que pessoas comuns que não são profissionais de educação física consigam resolver os seus problemas, eu não gosto muito de entrar em detalhes, tá? Mas caso vocês queiram vídeos mais detalhados, mais ricos em informação técnica, vocês podem deixar aqui nos comentários, que não tem problema nenhum, eu faço para vocês. Então vamos começar. Ó, primeiro ponto. A gente precisa identificar se isso que vocês chamam de rotação interna é realmente uma rotação interna ou se é um slide anterior da cabeça do húmero, tá? Eu trouxe aqui essa imagem para vocês verem que existe uma certa diferença. Então, se você observa essa primeira imagem, você vai ver que o ombro dessa pessoa, ele tá meio que caído para dentro. Ele tá assim, ó. Deixa eu ver se eu viro de lado aqui para vocês verem. Então, ele tá meio que assim, rodado para dentro, tá? Já aqui nessa imagem do lado, se vocês observarem, o ombro da pessoa, ele não tá só rodado para dentro. Esse ombro, ele se encontra de uma maneira que ele tá no que a gente chama de deslizamento. Então, ao invés dele tá só rodado para dentro, ele tá em um deslizamento, tá? Descobrir e se atentar a esse detalhe é a primeira coisa que vai fazer vocês tomarem as decisões certas. Por quê? Para isso aqui acontecer, a gente tem desequilíbrio de forças entre grupos musculares. E para a gente entender melhor e tomar medidas que vão ser eficazes para corrigir essa postura, para fazer com que você retorne esse ombro para o lugar, utilizando o seu treinamento resistido, o seu treino de musculação como um agente para que isso aconteça, a gente vai precisar saber qual músculo executa qual função para a gente saber o que a gente precisa fazer, tá? E partindo aqui, ó, para a rotação interna de ombro, a gente tem músculos que fazem a rotação interna. Então vocês precisam lembrar que não é um músculo exclusivo para cada função. Nosso corpo ele funciona em coletividade, em conjunto. Então existem diversos músculos que fazem ali a mesma função. E quando a gente fala de rotação interna, a gente tem esses envolvidos aqui, ó. As fibras superiores do peitoral maior, então essas fibras aqui da parte de cima do peitoral maior trabalham fazendo rotação interna. O músculo subescapular também faz essa função. Fibras anteriores do deltoide fazem essa função também. O latíssimo do dorso, a famosa dorsal ali, também faz um movimento de rotação interna. E o redondo maior também executa essa função. Então assim, quando você pensar em rotação interna, se você se avaliar e ver que o seu ombro está nessa posição, você precisa saber que todos esses músculos aqui podem estar envolvidos nesse desvio, tá? Nessa mudança do padrão postural. Se vocês forem observar bem, a gente vai ter vários músculos que vão compartilhar funções com o slide anterior da cabeça do húmero. Porém, a gente tem ali algumas diferenças, tá? Aqui no slide anterior da cabeça do húmero, os músculos que vão fazer ali o movimento de extensão do ombro, né? Então que vão puxar o seu ombro para frente, são os seguintes, ó. As fibras inferiores a partir da posição flexionada do seu peitoral maior, tá? Eu esqueci aqui de digitar. Fibras inferiores do peitoral maior.
a partir da posição flexionada. Então, basicamente aqui, ó, o que isso aqui quer dizer? A partir do movimento de flexão do seu ombro, seu peitoral menor, o seu peitoral maior, as fibras inferiores, elas trabalham fazendo a extensão de ombro. Músculo subescapular, latíssimo do dorso, que é a dorsal, redondo maior, infraespial e redondo menor. Então, se vocês observarem, a gente tem algumas musculaturas que compartilham funções. Nos dois quadros aqui, ó, a gente vai ver se repetindo, por exemplo, subescapular faz tanto a rotação interna quanto a extensão do ombro. Latíssimo do dorso, ele faz tanto a rotação interna quanto a extensão do ombro. Só que existem algumas diferenças. Então, por exemplo, o infraespial, ele trabalha fazendo a extensão do ombro, porém não trabalha fazendo a rotação interna. O que você vai fazer a partir desse princípio? Você vai, primeiro, se identificar. Então, você tem uma rotação ou tem um slide? Ou muitas vezes você pode ter os dois. Depois que você identificar isso aqui, você vai começar a alongar. Eu vou tentar deixar os links de um alongamento para cada uma dessas musculaturas aqui na descrição desse vídeo, tá? Se eu não me engano, eu tenho alongamento, vídeo para todos eles. Mas se não tiver, eu subo o vídeo, depois eu gravo, edito a legenda e deixo aí na descrição para vocês. Um vídeo de cada alongamento. Então você vai olhar aqui em qual quadro você se enquadra e vai adicionar os alongamentos à sua rotina de treino. Não precisa você adicionar todos os alongamentos de uma vez, porque senão vai ficar muito maçante, o seu treino ele vai ficar incessante. Então eu já vou te dar aqui uma ajuda por experiência prática, tá? Na rotação interna de ombro, quase sempre quem está envolvido são as fibras superiores do peitoral maior. Quase sempre quem está puxando é ele. Então, começa pelo alongamento do peitoral maior. Não resolveu? Você sai alongando ali os outros. Adiciona ali no máximo 2 a 3 alongamentos por dia para não ficar muito maçante, muito grande sua rotina de alongamento, tá? Alongou todo mundo, provavelmente o seu problema vai ser resolvido. O seu padrão postural vai voltar. João, eu tenho o slide anterior. Faz o mesmo processo. Verifica aqui os músculos que você precisa alongar, seleciona 2 ou 3 e adiciona a sua rotina de alongamento. Então, aqui, de forma prática, quase sempre quem está envolvido aqui são 3 vilões, tá? As fibras inferiores do peitoral maior costumam estar muito puxando o ombro. O latíssimo do dorso, a dorsal é um músculo que muita gente negligencia alongamento e que quase sempre está encurtado. E o redondo menor também é muito comum da gente encontrar encurtado. Então dá uma olhadinha nessas 3 musculaturas a priori que provavelmente você vai ter resultado. Fez eles ali, não teve resultado, troca, põe os outros que faltam que você vai ter resultados positivos, tá? João, e como que eu vou fazer isso? Depois que você solucionar os alongamentos, você precisa fazer isso de forma rotineira, tá? Não adianta você fazer isso de maneira esporádica. Então vamos supor, você alonga na segunda-feira, mas só vai alongar de novo na outra semana, na próxima segunda-feira. Isso aí vai ser muito pouco eficiente para trazer uma musculatura que está muito encurtada para o tamanho normal. Principalmente se você tem aquele padrão postural durante o seu dia a dia. Então vamos supor que o seu peitoral maior está encurtado, você alonga ele na segunda-feira e só vai alongar na outra segunda. Porém, durante a sua semana inteira, você assumiu a postura de que coloca aquele peitoral maior em fase de encurtamento, em estado de encurtamento. Então, para você conseguir resultado, vai demorar muito e olhe lá se conseguir. Então, coloca isso de forma diária, sempre antes do seu treino, para você conseguir resultados positivos, tá? E de forma mais rápida. João, se eu tiver os dois, tanto a rotação interna quanto o slide, o que eu faço? Aí a minha dica, o meu conselho é que você selecione de forma mesclada. Então, por exemplo, ó, aqui você já vai matar uma galera. Se você alonga subescapular aqui e latíssimo do dorso aqui, você já matou 2 aqui. E aí você vai escolher um de cá para poder facilitar no slide anterior também. E aí você vai mesclando isso para conseguir trazer ali o resultado que você quer. Não existe um padrão, tá? Não adianta eu querer te dizer que vai ser esse que vai estar causando isso, porque não existe um padrão. Cada pessoa é um universo e só na prática que a gente vai descobrir o que realmente está causando aquilo, tá? Então, como eu falei, a solução para isso é realizar alongamentos constantes ali, para que essa musculatura retorne para o tamanho normal. E basicamente, pessoal, o que a gente vai tentar fazer
na verdade, o que vai ser o nosso objetivo para que isso aí aconteça de forma inteligente. Equilibrar a força entre os músculos antagonistas. Quando a gente olha para essas fotos aqui, fica muito fácil da gente perceber que para que essa postura aqui ela seja assumida, ó, a gente precisa de um desequilíbrio de força. Então a gente precisa que esses músculos que puxam para frente estejam mais fortes do que esses músculos que puxam para trás. Aqui a mesma coisa. Então basicamente o nosso objetivo vai ser equilibrar isso, tá? Então a sua inteligência na hora de montar o treino, a sua expertise, ela não pode ficar presa só aqui. Esses aqui são que você tem que diminuir a tensão. Só que na hora de selecionar os exercícios de musculação, você tem que direcionar o estímulo para os músculos que estão fracos. Então, por exemplo, ó, aqui, só para vocês terem uma noção de como funciona essa filosofia. Pensa o seguinte, o latíssimo do dorso, a sua dorsal, ela trabalha fazendo aqui tanto a rotação interna quanto a extensão do ombro, tá? Então, quando você vai montar o seu treino de costas, se você colocar muitos exercícios que trabalham fazendo a extensão de ombro, como por exemplo ali as remadas neutras, que são um movimento de extensão de ombro, você vai favorecer o fortalecimento ainda mais de músculos que já tendem a estar tensionados. E aí você pode piorar esse padrão postural, o que vai te trazer resultados negativos esteticamente falando, tá? Enquanto seria muito mais interessante, visando pelo menos ali a princípio para corrigir isso, selecionar exercícios onde você tivesse um fortalecimento mais direcionado para os músculos que fazem abdução horizontal do ombro, tá? Então músculos ali como por exemplo o trapézio transverso, ali os romboides, até mesmo o próprio posterior de ombro, que também vai ajudar aí nesse desequilíbrio de força, tá? Então vocês precisam considerar tudo isso para que a gente tenha um resultado diferenciado, principalmente nas primeiras semanas. Quadros assim são quadros que a gente consegue resolver se a gente aplicar as coisas de forma inteligente dentro ali de 3, 4 semanas, no máximo 6 semanas, tá? Se vocês fizerem tudo direitinho. Claro, tá com dificuldade, não consegue montar uma linha de raciocínio, não tá com tempo para pensar em rotina de alongamento, seleção de exercício, tá meio perdido, não esquece que eu forneço o serviço de consultoria online. Então isso que eu trago para vocês aqui é tentando mostrar um pouco da minha linha de raciocínio que eu utilizo quando eu vou montar o treino de vocês. Então com o tempo a gente vai ficando com uma visão treinada. Então eu olho para a foto de avaliação e eu sei automaticamente todos aqueles desvios que são encontrados ali e como que a gente vai corrigir, tá? Então não esquece, vou deixar o link aqui na descrição, se quiser que eu monte o seu treino dessa maneira que você está vendo aqui, seguindo essa linha de raciocínio, só clicar no link da bio que você vai direto para o meu site, ou se quiser falar comigo diretamente, também tem meu WhatsApp lá, pode ficar à vontade, tá? Só que aí você pode se perguntar, tá, João, só que isso vai impactar em quê na minha estética? Eu tô treinando porque eu quero ficar no shape, eu tô treinando porque eu quero um físico legal. Como que isso vai impactar? Então eu trouxe aqui alguns aspectos que ter esse tipo de problema pode impactar no seu físico, tá? Primeiro, desenvolvimento assimétrico entre as musculaturas envolvidas nesse desvio, tá? Comi um S aqui. Vamos pensar o seguinte, ó, se esse ombro seu é dessa forma e o outro ombro é normal, o que é muito comum de acontecer, tá? Ou um é mais inclinado que o outro, o desenvolvimento das suas musculaturas vão ser diferentes. Então você vai ter um ombro de um formato e um ombro de outro, ou um ombro de um tamanho e um ombro de outro. Isso já vai trazer um desenvolvimento assimétrico entre eles. Para o seu físico isso já é péssimo, para a sua estética isso já é péssimo. Outra questão é a desproporção entre os grupos musculares. Então, vamos parar de pensar na simetria entre os mesmos músculos e vamos pensar entre grupos diferentes. É muito comum a gente ver pessoas assim com um trapézio muito grande, porque a gente tem um trapézio muito tensionado e que cobre ali o resto do físico todo. Ou pessoas ali que tem uma dorsal muito grande e não tem trapézio. Quando a gente trabalha fazendo esses equilíbrios, a gente acaba equilibrando tudo isso, entende? Então quando a gente pensa ali em estética, a simetria e a igualdade entre os grupos musculares vai fazer muita diferença no seu físico. Às vezes não é só tamanho, não é só crescer, mas crescer da maneira certa, tá?
Pode causar ausência de harmonia no conjunto, como eu acabei de falar. Não adianta de nada você ter um ombro muito grande se você não tem trapézio, se você não tem peitoral maior, vai ficar algo desproporcional e não vai ficar harmônico. Um físico todo bem montadinho, ele fica muito mais chamativo do que um músculo simplesmente grande, um físico simplesmente grande, tá? E algo que eu considero de maior importância, que é o seguinte: maiores chances de dor, desconforto e lesões. Nesse caso aqui, ó, principalmente nos treinos de peito, é muito comum a gente ter aí desconforto nessa articulação do ombro, dor, e aí evoluindo até para uma lesão, tá? Então você corrigir isso é completamente crucial para que você consiga ter treinos eficazes e consiga evoluir o seu físico da melhor forma. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, se te ajudou, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. E se você conhece alguém que tem o ombro dessa maneira, tá tentando melhorar e não consegue, manda esse vídeo para ele, não vai custar nada e vai ajudar demais. Tamo junto, let's bora!